tem alguém aqui que quer ser igual a José, para a glória de Deus, já pode dizer amém? Amém! Olha só, eu não sei se você reparou, existe um espaço aqui na frente, que é o tanque batismal. Eu queria até que desse uma iluminada aqui, se for possível. Este aqui é o espaço mais especial da igreja. É o espaço onde o indivíduo morre para a velha vida e renasce para a nova vida, para a glória de Jesus. E por que eu estou falando isso logo na introdução da mensagem? Porque eu quero que você já anote um ponto de conexão entre mim e você. Porque eu quero que em nome de Jesus você tome a sua decisão nesta noite e você vai enviar um recado para mim dizendo no final do culto: pastor, tomei a minha decisão de batizar-me em nome de Jesus. E aí você vai me enviar um recado lá no direct. Eu vou falar com você e quero colher a sua experiência para a glória de Deus. Onde é que você vai me mandar o recadinho? Lá no direct do Instagram, @PRDudu. Coloca lá @PRDudu lá no Instagram, e no final eu quero receber uma mensagem tua me informando que esta noite foi a noite da sua decisão, em nome de Jesus. Eu ainda quero lhe fazer mais um desafio. Se você está aqui nas imediações, Salvador ou aqui próximo e etc. Ontem vieram irmãos para assistir a reunião de mais de 240 quilômetros de distância. Vieram para assistir o culto ao vivo para a glória de Deus. Não importa se você está aqui muito perto ou muito longe, quero desafiar a você, se porventura nessa noite for a noite da sua decisão e você quiser se batizar aqui conosco, você vai enviar uma mensagem para a gente lá no Instagram e a gente vai conversar para acertarmos que a tua linda festa batismal seja aqui nesta semana de oração para a honra e glória de Jesus Cristo. Quantos querem ver a cada noite pessoas se entregando para Jesus no tanque batismal? Diga amém. Amém. Ei, a vida da igreja é refletida ali. O tanque batismal é o termômetro que identifica a realização da missão, o cumprimento da missão que Deus nos outorgou. E eu terei a imensa alegria de a cada noite contemplar pessoas descendo as águas do batismo. E se você está aqui conosco neste momento, já vá pensando em qual vai ser o seu dia, deixa o Espírito de Deus mover o seu coração, porque esta pode ser a sua noite da grande decisão, em nome de Jesus Cristo. Eu quero aproveitar e agradecer demais por você que está conectado conosco aí através do YouTube, a União Leste Brasileira, ou através do Facebook, lá na página do Facebook, Adventistas Bahia Sergipe. Ei, nós temos gente de tudo quanto é lugar conectado conosco, assim, dezenas de estados brasileiros. Olha, eu sou de Alagoas, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou aqui do Ceará, eu sou de São Paulo, e uma galera significativa de outros países estão também assistindo com a gente. Recebi mensagens do pessoal lá de Paris assistindo aqui o culto com a gente, amém, irmãos? Nós estamos chique. Isso aqui está se tornando uma conferência geral, irmão, porque é uma reunião mundial da igreja. Olha que coisa linda. Temos gente do Canadá, dos Estados Unidos, do Paraguai, do Peru, todo mundo conectado com a gente para assistir a nossa semana Sou um Zé. Que tal vocês aqui da comunidade Adventistas Life, situada na Paralela em Salvador, dar uma boa noite significativa para essas pessoas e desejar que Deus possa abençoá-las abundantemente? Então eu vou contar até 3 e você vai falar assim: Deus abençoe cada um de vocês, mas com alegria, com fervor que só o soteropolitano possui. Vamos lá, 1, 2, 3. Deus abençoe. É o desejo do nosso coração. Muito obrigado. Ontem nós tivemos mais de 1.600 pontos conectados conosco. Muitos destes pontos, dezenas deles, centenas deles, são igrejas que estão reunidas neste momento assistindo o culto conosco, em nome de Jesus Cristo. Que haja uma moção significativa do Espírito de Deus nessa hora, e que ao abrirmos a palavra, Ele nos alimente de tal forma que possamos dizer: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim.
Então que haja uma moção do Espírito de Deus em nosso meio, e por isso vamos abrir a Bíblia já no texto de Gênesis capítulo 39, para continuarmos em mais uma etapa da história do José. Gênesis capítulo 39, faremos a leitura do verso 6 até o verso 9. Olha um segredo: se há alguém próximo a você que não tem nas mãos a Bíblia, onde quer que você esteja, chega pertinho dele, chega pertinho dela, para que em nome de Jesus acompanhemos juntos a leitura do texto sagrado. Gênesis 39, do verso 6 ao verso 9. E eu vou te dar mais uma dica. Hoje teve uma corrida extraordinária aqui em Salvador. Alguém aqui correu? Quem aqui correu? Olha aí os atletas de Cristo, Deus seja louvado. Eu não pude correr, eu estive numa vigília na central de Feira de Santana, cheguei em casa às 6:30 da manhã, a noite inteira sem dormir, preguei durante a vigília lá na igreja central de Feira. Um abraço para a comunidade lá de Feira de Santana, e não pude correr com vocês. Mas está vindo uma outra corrida aí fantástica, é a corrida Vida e Saúde, e vai aparecer aí na sua telinha aí, ó, para você o site corridavidaesaude.com.br. em outubro, primeiro domingo de outubro, e o objetivo é termos mais de 10.000 corredores aqui em Salvador, amém, irmãos? Vai ser legal. Então você que já se preparou hoje aí, participando da corrida, já fica ligado. Você que está em outro estado, dá tempo de comprar sua passagem e vir para cá. Vem correr com a gente, vai ser uma bênção ter vocês participando da Corrida Vida e Saúde. Vai lá, corridavidaesaude.com.br. Se você já achou o texto bíblico, já está ligado, dá um sinal de joia aí para mim, por favor. Galeria, ok, galeria também está ligada. Leio a palavra do Senhor que diz assim, Gênesis 39, verso 6 ao verso 9. Potifar, tudo o que tinha, note, tudo, eu falei tudo o que tinha, confiou às mãos de José. Esse José era extraordinário, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência, cara bonitão. Tenta imaginar, se tiver com a dificuldade, olha para mim, irmãos, pela fé. Isso aqui é autoestima elevada em nome de Jesus. Eu nunca vou esperar você falar que eu sou bonito. Eu só ligo para minha mãe, ela diz que eu sou lindo. É um negócio extraordinário. José era formoso de porte e aparência. Para você ficar mais esperto do que você já é, esta é a mesma definição de beleza usada na Bíblia para Raquel, a mãe do José. De modo que José se parecia com a mãe. É a mesma coisa, meus filhos são lindos, já sabem com quem se parece, irmãos, é uma benção. Toda vez que o Jacó olhava para o José, ele lembrava da falecida esposa. É por isso que ele amava, entre outras coisas, demais o José, porque o José trazia à tona a lembrança da presença da amada esposa até então falecida. Nesta situação, José tinha a beleza da mãe. Aí você vem com a camisa para a semana de oração, e tem algumas disponíveis aí para você lá na saída. Sou um Zé, significa que você é bonito de porte e de aparência, amém, irmãos? Aceita aí pela fé, em nome de Jesus, essa declaração. Vamos continuar na leitura do texto bíblico. O texto seguinte diz assim, verso 7: aconteceu depois destas coisas que José estava administrando lá a casa do Potifar, que José estava exibindo lá uma administração fantástica, um trabalho tremendo. O verso 7 diz que aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor, a mulher do Potifar, pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. E a Bíblia diz lá no verso 10 que ela falava isso para José todo dia. Todo dia a mulher chegava: José, deita-te comigo. Ô mulher cansada, só queria saber ficar deitada.
Mas todo dia ela perturbava o José, irmãos, todo dia. Verso 8 diz assim: ele, porém, recusou. Ele disse não. Pelo poder de Deus, ele teve a capacidade de se posicionar, pela autoridade que lhe foi conferida pelos céus. Ele tinha a habilidade de dizer não. Ele disse não para aquela mulher que investia todos os dias para que ele se deitasse com ela. Tem-me por mordomo meu senhor, diz a Bíblia no verso 8, declarando José, e não sabe o que há em casa, pois tudo o que ele tem me passou às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, em nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? É a expressão do coração de José. Como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Com essas palavras em evidência, eu quero convidar você para fechar os seus olhinhos em nome de Jesus e vamos orar ao Papai do Céu. Pai querido, é com muita alegria que mais uma vez abrimos o nosso coração diante da Tua presença para estudarmos a Tua palavra. Obrigado porque Tua igreja nesta noite está repleta. Obrigado porque, juntando o Facebook e o YouTube, temos mais de 1000 pontos conectados conosco nesta noite. E o Senhor sabe o quanto isso se multiplica em termos de pessoas. Quantas milhares de pessoas estão assistindo essa mensagem a partir de agora. Pai, que esta mensagem seja uma ferramenta para que Tu possas falar aquilo que Tu desejas a estas vidas que estão conectadas com a gente. Que o Senhor fale como só o Senhor sabe fazer, como só o Senhor pode fazer. Se a gente está precisando de conforto, conforta esse nosso coraçãozinho abatido, magoado, ferido. Se estamos precisando buscar e encontrar novamente a paz, por favor, outorga-nos a paz que excede todo entendimento. Mas se também nós estamos precisando sermos repreendidos, temos a nossa orelha puxada, que assim seja, mas que de um jeito ou de outro estejamos firmes neste caminho, que embora estreito, é o único que conduz à vida eterna. A Tua palavra tem poder, a Tua palavra não volta vazia, nosso coração está aberto, então que seja a partir de agora, cada lugar que está conectado conosco, bem como este lugar aqui em Salvador, palco para manifestação da Tua glória. Nós Te oramos, nos entregamos em nome de Jesus, e o Teu povo declara... Para a pessoa que está do seu lado, com muita convicção, diga: Deus vai abençoar você. Para a mesma pessoa, diga: você não veio aqui em vão. Se você crê nessa palavra, diga amém. Ei, você já sabe o apelido do José. José não tinha o apelido de cabeção, José não tinha o apelido que muitos hoje estão tendo de forma pejorativa. O apelido do José era sonhador. Quando ele se aproxima lá de Dotã, onde os irmãos estão, estudamos isso ontem, os irmãos, ao observarem a distância, disseram: lá vem o sonhador. José era sonhador. Thomas Wall chegou a declarar que o sonhador está diante do seu tempo. Enquanto todo mundo está vivendo o presente, o aqui e o agora, o sonhador tem uma capacidade de enxergar coisas que não estão diante dos olhos de pessoas que não são sonhadoras. Só que se você contar o teu sonho, você vai descobrir de verdade quem são os teus amigos. Porque quando você conta o teu sonho, você descobre quem gosta de você e quem deseja o teu mal. Conte o teu sonho, que os teus amigos e os seus inimigos serão revelados para você. Perceba que José não sonhava pouco, José não sonhava por baixo. O sonho de José não era pequeno, o sonho de José era grandioso. O seu sonho declarava que o sol, a lua e 11 estrelas se encurvavam diante dele. O sonho poderoso.
O pai, quando escutou o sonho, declarou: que sonho é esse, José? É como se estivesse dizendo: esse sonho é grande demais, José. Esse sonho tem uma amplitude gigantesca, José. Como se estivesse declarando e repreendendo José, como se eu tivesse o direito de somente sonhar pequeno. O que acontece? O José não podia ter sonhos grandiosos. O que acontece? O José não tinha direito de sonhar com o sol, a lua e 11 estrelas se encurvando diante dele. O José não tinha direito de sonhar com os feixes dos seus irmãos ou de todas as pessoas da família se encurvando diante do seu feixe. Que concepção é essa de que você só pode ter sonhos pequenos? Que concepção é esta que você só pode ter sonhos irrisórios, não tão marcantes, não tão impactantes? Ei, você é filho do Deus Altíssimo, e por ser filho de quem é, pode ter sonhos extraordinários, pode ter sonhos gigantescos, e se os teus sonhos corresponderem à vontade do Altíssimo, eles se realizarão para a tua felicidade e para a glória do nome de Deus. Pode sonhar, querido, pode sonhar alto, pode sonhar grande. E se você está com dificuldade de escolher algum sonho, eu já vou te dar uma sugestão: sonhe não mais em morar no bairro mais nobre em Salvador, sonhe não mais em viajar para lugares extraordinários deste mundo. Sonhe alto, sonhe grande, sonhe em morar na nova terra, na nova Jerusalém, lugar com ruas de ouro. Sonhe em viajar não simplesmente para os Estados Unidos ou para a Europa, sonhe em viajar para outros planetas, porque os salvos terão as condições de realizarem este sonho. Deus está te convidando para sonhar alto, para você sair desta atmosfera terrena e entrar numa plataforma celestial. Sonhe alto, você é filho de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Amém. José sonhou. Agora eu vou te contar uma coisa: o sonho do José era extraordinário, mas não podia ser realizado imediatamente. Sabe por quê? Porque tem sonhos gigantescos que nós temos, mas se eles se realizam imediatamente no momento em que sonhamos, ao invés de sermos felizes, será uma tragédia para a nossa vida. Explica, pastor. Agora, filho, olha o que eu te digo em nome de Jesus. Se o José tivesse se tornado governador do Egito, no momento em que ele havia sonhado, aos 17 anos de idade, teria sido uma desgraça ao invés de ser uma bênção. Por quê? Te digo, José era um garoto que cresceu e nunca tinha escutado não como resposta. Ei, que tipo de preparo para a vida tem uma pessoa que não sabe lidar com a palavra não? Cresceu acostumada a ouvir sim para tudo. Mãe, eu quero um tênis novo, já tem 15. Tá bom, filho. Mãe, eu quero viajar para Disney de novo. Já foi 5 vezes. Tá bom, filho. E não se diz não para que a criança não traumatize. Você acha que lá fora, na vida real, teu filho nunca vai escutar não? Você acha que um dia lá no ambiente de trabalho ele não vai escutar a palavra não? Você acha que um dia, ao tentar conquistar a primeira namoradinha e se der uma investida mal feita, ele vai ouvir um tremendo não? Que tipo de preparo você está dando para o teu filho se ele não está familiarizado com a palavra não? E como ele terá um posicionamento digno diante do mundo se você não o preparou para tal? José não podia ser governador porque ele nunca havia escutado a palavra não como resposta. E quem não está aprendendo ou quem não sabe lidar com os nãos da vida não tem preparo para enfrentar a vida. E sabe de uma coisa? O José tinha uma túnica lá de mangas compridas, eu falei ontem, vestimenta de príncipe, mangas compridas, por quê? Indica que o José não trabalhava. Porque todo indivíduo que trabalhava no campo como os irmãos dele tinha de manga curta. Só príncipe tinha de manga comprida.
porque havia uma facilidade para manuseamento e desenvolvimento do trabalho em função das mangas curtas. E o José tinha uma de manga comprida, não trabalhava, era o filhinho do papai. Como que vai ser governador se não está familiarizado com o trabalho? Não sabe o que é trabalhar? Ei, você sabia que a profetisa declara que nós temos que ensinar os nossos filhos acerca do trabalho desde a tenra idade? O moleque precisa aprender que ele deixou o sapato ali, é ele que tem que guardar, não é a mãe vindo atrás e catando as coisas que o filho espalha. Ele levanta, ele tem que arrumar a própria cama. Se o teu filho não consegue arrumar a própria cama, que preparo ele tem para enfrentar o trabalho na vida? Põe teu filho para lavar uma louça. Isso não é exploração, isso não fere absolutamente nenhum tipo de tratamento adequado que você tem que dar para os teus filhos, mas você está preparando em nome de Jesus o teu filho para coisas maiores, e se ele sonhar grande, através do preparo que você está dando para ele, ele terá a possibilidade de viver os sonhos de Deus para a vida dele. José não podia ser governador, não sabia lidar com o não, nunca tinha trabalhado, não tinha familiaridade nenhuma pelo trabalho. José não sabia lidar com perdas. E a nossa vida é cheia de perdas. Eu estou falando para você nesse momento, eu estou falando para você que está aqui ou você que está conectado na internet. Você já perdeu emprego, você já perdeu filho, você já perdeu dinheiro, você já perdeu a tua empresa, você já perdeu a tua saúde. Nós lidamos com perda todos os dias. Se nós não aprendermos a lidar com as perdas, a vida acabou, meu irmão. Porque enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos a perder coisas. Precisamos aprender a lidar com as perdas, porque senão a vida acabou. Hoje você está lidando com pessoas, a partir de amanhã é possível que elas não mais estejam conosco, e você vai ter uma perda, vai ter que aprender a lidar com isso. Porque se você não dominar as perdas, elas dominarão você. José nunca havia lidado com nenhuma perda. Como que vai ser governador? Nunca trabalhou, como que vai ser governador? Não sabia lidar com o problema, como que vai ser governador? José, o teu sonho é maravilhoso, mas se eu cumpri-lo agora vai ser uma maldição. Ei, talvez você esteja se questionando neste momento, por que os teus sonhos não se realizam? Por que Deus não realiza o desejo, não satisfaz o desejo do teu coração? E você está angustiado, achando que Deus abandonou você? Só que se Deus de repente faz acontecer o teu sonho hoje, tua vida vai ser uma tragédia. Você precisa se preparar melhor. E sabe de uma coisa? Deus permitiu que todas aquelas coisas acontecessem com José para submetê-lo a um preparo para a realização do grande sonho. Aquilo que você tem reclamado e entendido como sinônimo do abandono de Deus, estes problemas que você está enfrentando, pode ser o mover de Deus. Ele não criou os problemas, mas Ele vai aproveitar esses problemas para te preparar, porque daqui a pouco grandes coisas vão acontecer na tua vida em nome de Jesus. Então, ao invés de reclamar e reclamar, assimila a lição, assimila o preparo, porque mais cedo ou mais tarde os teus planos, os planos de Deus, melhor dizendo, na tua vida, se concretizarão em nome de Jesus. Chega a notícia, José está morto, e quem traz a notícia? Os seus irmãos. Simularam a morte de José, mataram um animal, pegaram uma túnica de diversas cores e colocaram sangue sobre ela para falsificar um suposto ataque de um animal e declararam: José está morto. Você reparou na passividade do Jacó? Se alguém chega para você e diz assim: escuta, teu filho morreu. Onde? Quando? Como? Cadê o corpo? Vamos atrás. Não sumiu, desapareceu, vamos procurar. Não há uma mobilização por parte de Jacó. Ele é passivo, ele assimila a pancada e fica chorando, triste, cabisbaixo. Por que não houve uma mobilização para procurar o corpo do José? Por que ele não chamou o FBI, a CIA, a Interpol? Por que ele não chamou a Polícia Federal, o BOP, os desbravadores? Por que não mobilizou geral? Por que não chamou os Vingadores, meu irmão?
Ele assimila a pancada, não faz absolutamente nada. Trouxeram a notícia que José estava morto e ele não foi conferir. Por que eu estou te dizendo isso? Porque está chegando a você a notícia de que muita coisa já morreu e você não corre atrás. Você não corre atrás. Está assimilando apenas que seu casamento morreu. Você não está correndo atrás. Você está com a sua vida espiritual definhando um decreto de morte espiritual que você já está experimentando. E você não está correndo atrás. Eu não aceito sem correr atrás. A tragédia não pode bater na tua porta e você ser simplesmente passivo. Esgote todo o esforço necessário. Não aceite de imediato que uma maldição bata a tua porta. Corra atrás em nome de Jesus. Jacó só assimila. Os irmãos de José choraram junto com o pai. Que falsidade! Nem toda lágrima coloca a questão como se fosse verdadeira. Sabe qual que é a nossa questão? É que muitas vezes acreditamos que a lágrima endossa a declaração e a valida. Mentira! Lágrimas não significam necessariamente que aquilo que está sendo dito é verdade. Eu fui fazer uma semana de oração nos Estados Unidos uma vez. Estava lá numa comunidade brasileira durante o dia. Fui dar uns rolés, a esposa estava comigo. Eu estava no estacionamento, fui lá pegar o carro que o irmão havia me emprestado. Eu havia acabado de estacionar, ia visitar algumas lojinhas básicas. E aí chegou uma senhorinha perto de mim chorando, contando uma história triste, de que ela precisava ir para uma outra cidade. O meu inglês não é muito legal, mas deu para entender tudo o que ela falou. E aí eu falei para ela, como que eu posso te ajudar? E ela, por favor, eu preciso que você me ajude com $7. E ela chorava. Eu falei assim, nossa, $7, mano, é dinheiro demais. Aí eu pensei assim, eu estou muito chique, eu vou dar uma esmola em dólar, mano. Eu estou no ápice do meu ministério, mano. E a minha esposa, sensibilizada, falou, não, dá, eu $7. Eu tomo, a senhora tem certeza que a senhora precisa? $7, toma aí. Aí fui, compramos o que tinha que comprar com $7 a menos. Quando eu volto para o carro, olho para o outro lado da rua, na outra parte do estacionamento, está lá a senhora, pedindo mais $7, ganhava, andava, sorria. Eu falei, miserável. Lágrimas não validam alguma coisa como certa necessariamente. Os irmãos de José choravam, prantearam a morte de José junto com Jacó. Não se convença por lágrimas, se convença por fatos em nome de Jesus. E sabe de uma coisa? José foi vendido. Os mercadores estavam passando, os midianitas, e levaram os ismaelitas. José foi vendido para os ismaelitas. E José de Dotã, saindo ali do poço, viajou 4 meses. 4 meses de Dotã até o Egito. Como é que você acha que ele viajou? Montado num lombo do camelo, com direção hidráulica, trava elétrica, airbag duplo, ar-condicionado? Como escravo, amarrado, caminhando. Como é que foi a comida? Self-service abundante? À vontade? Não. Imagina uma cena de um José sendo arrastado
desde Dotã até o Egito, por um percurso que os estudiosos declaram que era a via principal da época, denominada de Via Maris. 4 meses de caminhada, sendo arrastado como um lixo, como um escravo, com fome, com sede, consequentemente desidratado, consequentemente mais magro, consequentemente abatido, sujo, fedido, como um objeto vendido pelos próprios irmãos. Foi ele exposto, e o Potifar o comprou. Quando o Potifar o leva para casa e percebe o garoto valoroso que ele é, o coloca como mordomo. José teve na mão uma grana que ele nunca viu. José teve na mão tesouros que ele nunca havia encostado. José nunca viu tanto dinheiro, José nunca viu tanto luxo, tanta riqueza, mas nunca meteu no bolso aquilo que não lhe pertencia. Sabe por quê? Porque é assim que se comporta um verdadeiro servo de Deus. Não admite usufruir de coisas que não lhe pertencem. Eu estou pensando aqui que tipo de criatura somos nós se temos prazer em explorar as pessoas para o nosso bem-estar. Isso é roubo, irmãos. Você não dá o que é justo, você contrata uma empregada doméstica, você não paga o que é justo, você não dá os direitos para ela, você não faz o que tem que fazer com as pessoas, você explora as pessoas, porque o importante é você se dar bem. Você não tem se comportado como José do Egito. O indivíduo desenvolve um trabalho fantástico, nunca se apropriou daquilo que não lhe pertencia. Pastor, eu não me aproprio daquilo que não me pertence. Ah, é? E por que não está devolvendo o dízimo então? Está tendo a coragem de roubar o próprio Deus. O que eu vou esperar de alguém que tenha coragem de roubar o próprio Deus? O José do Egito não se apropriava das coisas do Potifar. Muito menos ousaria a se aproximar ou se apropriar das coisas que são de Deus. Esse cara era especial. Diante do que está sendo apresentado, ele me viaja 4 meses para o Egito, e você não está entendendo o que é o Egito. Eu já estive no Egito, irmãos. Eu fui para o Egito, é 95% do território deserto. Deserto do Saara ocupa 95% do território egípcio. Você chega no aeroporto, eu estava com um grupo, nós tivemos que ser escoltados. Dentro do ônibus tinha um cara com uma metralhadora, contratamos a polícia, à frente tinha um carro da polícia pago, e na retaguarda tinha outro. Por quê? Pobreza absoluta no Egito, qualquer turista é alvo fácil para ser roubado. Índice de criminalidade absurdo. Chegamos lá nas pirâmides, aquela coisa maravilhosa, fantástica, que você via somente em filme, o cenário deslumbrante diante de você. Orientação: por favor, ninguém dê uma máquina ou um celular para tirar fotos para qualquer outra pessoa. Se você entregar para alguém para tirar foto, eles pegam o teu negócio e saem correndo. Claro que você tem que tirar uma foto em cima do camelo, perto da pirâmide. Quanto que é, senhor, para subir isso aí? $5, muito caro, mano. Precisa de $5 para subir num camelo, tirar foto. $1, senhor, então, para o senhor. Aí você sobe por $1. Camelo é altão, mano. Tu tá lá em cima com $1, feliz da vida. $1, uma foto, tira aí. Eu dei 7 pra mulher que me roubou, mano. Tchau, tchau, tchau. Aí quando tu fala, quero descer, aí ele fala assim, $10 para descer. Egito, maninho. Pobreza absurda, absurda. Contaminação da água, uma realidade. Você tem que tomar banho no chuveiro do hotel, com a boca fechada. Não pode entrar água, porque senão tu vai pegar um verme, meu irmão, que você não tem estrutura para aguentar. Não consuma água, é a orientação. Você toma banho. Se a mulher te chamar enquanto você tomar banho. Egito. O acúmulo de lixo sobre as casas. E eles têm uma lei que ninguém paga imposto se não tiver terminado a sua casa. Ou seja, todas as casas são inacabadas. Você olha para o Egito, parece um cenário de destruição. E em cima dos telhados, o acúmulo de lixo. Eles pegam o lixo e colocam em cima do telhado. Se você acha que acabou,
Quando você está passando pela rua e ele percebe que você é estrangeiro, eles começam a jogar objetos em cima de você, os vendedores. Aí você segura no susto e ele fala assim: não quero de volta, agora tem que pagar. Puseram a mão, seguraram o braço da minha mulher, meu irmão. Ah, meu irmão. Na hora que o louco segurou o braço da minha mulher, meu irmão, ele entendeu meu português. Mostrei para ele o Velho e o Novo Testamento. Na hora. Sabe o que é interessante? Tinha uma senhorinha de aproximadamente uns 60 anos de idade viajando com a gente. Uma senhorinha daquela música, grande, largo, grande, gordinha, gordinha. O cara me procurou, porque eu era o líder do grupo, e falou assim: eu ofereço 35 camelos por aquela senhora. Aí eu fiquei curioso: mas por que pela gordinha, mano, velhinha? É porque no Egito as mulheres são palitinho. Quando eles veem uma gordinha, eles ficam loucos. Ó, você lá no Egito, hein, mano? Regaçando, hein, mano? O cara lá na caravana, ele virou pra mim, viu o processo do oferecimento. Aí ele viu e falou assim pra mim: pastor, minha sogra aqui, pastor. Olha a sugestão pra você passear com a sogra no Egito, irmão. Ei, escravos tinham uma vida muito curta no Egito, porque se hoje é assim, imagina nos dias do José. Perspectiva de vida muito curta. José ia morrer rápido. Mas ele estava fazendo a diferença ali na casa do Potifar, e o Potifar manifestou uma visão que nem crente hoje em dia tem. Porque eu vou te falar uma coisa, se liga. Você diz assim: eu sou servo de Deus. Aí tu é lançado num poço com 7 metros de profundidade. Eu sou servo de Deus. Os teus irmãos te vendem como um objeto. Eu sou servo de Deus. Você é oferecido como um escravo, como um objeto lá na praça do Egito. Eu sou servo de Deus. Você está começando esfregando o chão na casa do Potifar. Eu sou servo de Deus. Tu vai parar na cadeia. Servo de Deus, que furada. Quando as coisas ruins começam a acontecer na nossa vida, a gente sente que isso é ausência divina. Eu me lembro que uma vez eu estava comportando, e eu estava começando na comportagem, e eu passei 3 dias, não vendi nada. Aí o cara chegou perto de mim e falou assim: qual que é o teu pecado? Eu: por que pecado? Não, porque você não está vendendo nada, você está em pecado, irmão. Eu: como assim que eu estou em pecado? Está maluco, irmão? Desde quando o pecado está alinhavado com venda? Então quer dizer que ninguém que está vendendo nada, está todo mundo em pecado. Como é que é esse negócio? E o cara que está santificado vai vender pra caramba? Eu disse: não, uma relação esquisita. O Potifar, se você olha para José e fala assim: Deus não está com esse cara, mano. Deus não está com esse cara. Deus abandonou esse garoto. A visão do Potifar era diferente. Ele virou para o José e disse: Deus é contigo. O cara estava com a vida arruinada, como escravo numa terra estrangeira, não conhecia ninguém, de repente não falava o idioma, não tinha nenhuma amizade, família distante, frustrado com a família, arrasado. E o Potifar olhou para ele e disse: Deus é contigo. Ei, irmão, assimila essa verdade nesse momento. Eu não sei por que miséria que você está atravessando, mas baseado na visão do Potifar, que foi usado por Deus nesse momento. Porque tem uns crentes que chegam perto de você para te jogar, você já está lá embaixo, o cara ainda acaba de te esmagar. Quem tem irmão assim não precisa nem de inimigo, né, mano? Para que Satanás? O irmão faz o papel. É? O Potifar virou: Deus é contigo, cara. Você é um cara diferente, Deus é com você. Eu duvido você chegar perto de alguém que está atravessando o vale da sombra da morte, virar e falar assim: Deus é contigo. O Potifar teve essa capacidade, visão extraordinária, e ele declarou: desde que o José chegou aqui em casa, a minha casa é uma bênção. Ei, percebe como é que funciona o verdadeiro Zé?
Eu quero ver o teu patrão dizer: desde que esse cara começou a trabalhar aqui, a minha empresa, decolou. Desde que esse menino começou a estudar nessa escola, desde que ele entrou nessa classe, desde que ele fez parte dessa classe aqui na faculdade, essa classe, decolou. Ei, quando você chega num lugar sendo um instrumento poderoso nas mãos de Deus, sendo um verdadeiro Zé, não interessa onde você está, as pessoas que estão ao seu redor são abençoadas por tua presença, irmão. Quem é um Zé diz amém. Amém. Vira para a pessoa que está do seu lado, olha para ela agora. Fala o que eu vou te dizer agora. Cola comigo que você vai se dar bem. Receba essa palavra, amém, irmão? Amém. Ei, quem colava com José se dava bem. Quem colava, o Potifar colou com o cara, ou o Potifar decolando. Ei, que em nome de Jesus, toda pessoa que se aproximar de você, a partir de agora, a vida decole para a glória de Deus, porque você é uma bênção nas mãos do Senhor. Eita, José. Aí a mulher olhou: esse cara não é fraco não. José, deita-te comigo. Eu quero abrir um parênteses aqui. Não dá mais tempo de falar sobre tentação e provação, a diferença. Eu não vou falar sobre isso. Mas eu vou te falar uma coisa. Vigia. Qual é a palavra? Vigia. Não. Fala para o mundo inteiro ouvir. Vigia. Sabe por quê? Porque a coisa acontece assim, ó. Você está casado há um tempão e tua mulher não fala mais coisa legal pra você. Tipo assim: aí marido, você tá gostosão, hein? Fala, mano. Porque ela fala assim: eu não vou mentir, né? Eu sou crente, crente não conta mentira, não vou contar mentira. Mas seja profeta, profetiza na vida do cara, mano. Se ele não é, será, em nome de Jesus. Profetiza, irmão. O cara não escuta nada legal da mulher. Tudo que escuta: até quando ela vai pagar? Isso é uma hora, cara, que você chegou. Não escuta nada que dá moral. Entrou na rotina do casamento, tá ruim pra caramba, tua mulher não te dá moral. E pior, ela fala bem de todo mundo. Irmão da igreja arregaçou, fez assim, fez assim, fez assim, fez assim, fez assado, você... Ela fala assim: você devia ser como fulano, fez isso, fez... Cara, não te dá mais moral. E tem marido também que não dá moral nenhuma pra mulher. Ele elogia todo mundo, mas não elogia a mulher. Aí resultado, tu vai ficando velho, tu começa a se achar não um Zé do Egito, um Zé Ruela. Cara, eu sou um lixão mesmo, mano. Aí na rua, uma mulher vira pro teu marido e fala assim: nossa, como você tá bem vestido hoje, cheiroso. Ele: eu? Cara, eu não escuto isso tem um tempão, mano. Será que é Deus usando essa mulher? Qual a moral que ela está me dando? A mulher é a mesma coisa. A mulher está meio complexada, engordou um pouquinho. Aí vai lá na academia. Aí o professor: não, você é muito bonita. E você vai ficar melhor ainda malhando aqui. Nossa, você vai voar. Ela: sério. E o professor começa lá a fazer uns alongamentos com a tua mulher, irmão, que vou te falar uma coisa. Eu duvido que tu já tenha feito um alongamento dessa com a cidadã, mano. Eu vou na academia malhar, eu olho lá uns alongamentos doidos lá que os personal fazem com as mulheres. Sangue de Jesus, mano. Aí minha mulher virou pra mim: vou pra academia também. Tenta contratar um personal pra tu ver, mano. Essa casa vai cair. O cara faz um alongamento com a tua mulher que tu nunca fez, irmão. O cara tá falando coisas pra tua mulher que tu nunca disse, ou que tu faz um tempão que tu não fala.
Tem mulher falando coisa pro teu marido que tu não fala mais. Aí o cara tá se sentindo meio velho e de repente ele começa a recorrer: rapaz, olha eu aí, tô morto não. Vigia! Qual que é a palavra? Vigia! Ei, teu marido pode até não ser, mas fala profetizando, irmão. Dá moral. Não deixa o bichinho que trabalha viajando tanto tempo sair com fome, não. Alimenta esse cidadão, pelo amor de Deus. Porque senão sempre terá uma mulher de Potifar. Sempre vai haver alguém para dar uma moral que tu não dá. Sempre vai haver alguém para falar para o teu cônjuge aquilo que tu não fala já há um tempão. E olha o diabo aproveitando a circunstância da carência, da baixa autoestima, para poder plantar uma sementinha, e cada vez mais carente, cada vez se sentindo minorizado. E então ele vai alimentando o teu ego, e de repente você que pensou que estava acabado, não está mais. E por que tem tanto homem aí com a idade um pouco mais avançada, com um monte de menininha? Porque ele está se autoafirmando, meu irmão. Tô acabado não, meu irmão. Aqui ó, menininha do meu lado. Pensando o quê? Velho é lixo. A palavra é uma só. Qual que é a palavra? Vigia. Irmão, que negócio é esse nesse processo de vigilância? Crente tem saúde, sabia? Raciocina comigo. A gente não fuma, a gente não bebe, se esforça para cortar o açúcar, para não consumir tanta gordura. Os crentes estão tudo correndo aí agora aí em Salvador. Aí tem corrida, vida e saúde vindo por aí. A galera tá correndo, tá com saúde, irmão. Rola um negócio aqui, ó, chamado hormônio. E ele não é apaziguado porque tu não consome álcool, tu não fuma. Crente tem saúde, crente tem vigor. Crente gosta de namorar, irmão. Tu fica nesse processo aí de santificação, não dando atenção aí pro marido. Tu fica nesse processo de santificação, não dando atenção pra mulher. Tem hormônio aí na parada, irmão. Resultado: tu abre uma janela enorme. Enorme. Eu quero que esse culto seja uma bênção, porque tu vai chegar na tua casa com a tua mulher nessa noite, em nome de Jesus, e falar assim: vamos resolver as paradas aqui, meu gostosão. Eu te botar lá em cima, você vai ter uma semana de oração abençoada. Oh, aleluia. Quem crê diz amém. Olha o grito do desespero aí, irmão. Povo carente. A palavra é uma só. Qual é? Vigia. Fala mais alto. Vigia. A mídia está transmitindo uma ideia, jovem solteiro, de que está todo mundo fazendo sexo. Todo dia, toda hora, 3, 4 vezes por dia, todo mundo faz sexo. Aí você desespera: menos eu, menos eu. Menos eu, cara. Todo mundo e menos eu, menos eu. Aí tu foi na igreja, o pastor te orientou só depois do caso. Ai, meu Deus do céu. Tá todo mundo menos eu. Tá todo mundo não, irmão, mentira. É mentira. E tem jovem que quer casar para fazer sexo. Quero casar, quero fazer sexo, quero casar, quero... Mentira. Mentira. Tem um monte de gente casada, é só de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, irmão. Alguns aí estão demorando 2.300 tardes e banhando. A palavra é uma só. Qual que é? Vigia, bro. Ei, essa carona aí, fala comigo. Fica dando carona, tá abrindo janela, meu irmão. A hora que tu vai passar, mas tu erra, bota a mão na perna da cidadã, pelo amor de Deus, irmão. Ah, não tem importância não, aqui é de confiança e tal. E a aparência, vai viajar tanto tempo aí dando carona. Tu tá maluco, irmão? Tu tá maluco? A palavra é uma só, qual é? Vigia. Aqui, internet. Sabe qual que é o seu problema na internet? Tu se comporta como se você fosse solteiro. Você casou, não tem mais que ficar com a amiguinha no Facebook. Você casou, não tem mais que ficar no WhatsApp com intimidade. Você casou, acabou. Se quisesse se comportar como solteiro, que não casasse.
Se casou, assuma a sua responsabilidade de casado, porque um casado não pode ficar vivendo como se fosse um solteiro. Tu casou, aguenta provação. Não, eu vou sair com meus amigos. Não, assim não, irmão. Casou, acabou sua vida, brother. Acabou, irmão. Acabou. É uns casados esquisitos. Tu pergunta pro cara, cadê sua esposa? Não sei onde ela tá. Tu pergunta pro tua mulher, cadê teu marido? Não sei, ele não falou onde foi, onde vai, não falou que hora que... Como que o marido não sabe onde a mulher anda, onde ela tá, com quem ela tá, que hora que ela volta? Que casamento é esse, irmão? Como que tu não sabe para onde teu marido foi, com quem ele tá, que hora que ele volta? A palavra é uma só. E sabe qual é? Jovem solteiro, nós estamos com um problema. Para conservar seres puros como José, sabe por quê? Dentro da própria igreja, quem decide ficar puro não está tendo moral. Dentro da própria igreja, é um jovem se aproximando do outro, e aí pegou quem? Peguei ninguém. Vacilão. Bobo, dentro da igreja. Dentro da igreja. Não, eu vou ser virgem. Tá maluco, irmão? Dentro da igreja. Estou falando de influência lá fora, não. É a galera conversando na rodinha. Cara, você ainda não transou? Trouxa. Dentro da igreja. A gente fala pra caramba de milagre, né? É milagre! O cara fumava maconha, não fuma mais. O cara cheirava cocaína, não cheira mais. Milagre, milagre. O cara tinha câncer, foi curado. Milagre, milagre. Mas vou te dizer o que é milagre de verdade. Milagre de verdade é um garoto crescer na igreja, ficar firme na igreja, nunca ter se afastado dos caminhos de Deus, ser fiel ao Senhor e chegar ao altar puro, sem ter se envolvido sexualmente com ninguém. Isso é milagre, a galera não está dando valor. Eu não vejo ninguém, irmãos, olha aqui, eu tenho uma bênção para contar, eu vou casar virgem. Não fala. É vergonhoso para ele. A galera vai pegar no pé. Querido, deixa eu te falar uma coisa, não tenha medo de estar do lado da verdade. Se você é um José aqui em Salvador, se você é um José em qualquer lugar da Europa, se você é um José em qualquer lugar da América, se você é um José em qualquer lugar do Brasil, não tenha medo de levantar essa bandeira para a glória de Deus, porque assim como Deus honrou José do Egito, Ele vai te honrar também em nome de Jesus. Bendito seja o Senhor por todo jovem que permanece puro. Bendito seja o Senhor por todo jovem que decide se posicionar contra a influência do Egito para permanecer ao lado de Deus, em prol da verdade. Mas eu sei que não é fácil, porque a gente está vivendo num Egito de grande pressão, e cada vez mais existem pessoas como escravos dos pecados sexuais, em busca de autoafirmação, em busca de um vazio preenchido, em busca de uma satisfação. Mas a verdadeira satisfação você só vai encontrar na presença de Deus. Portanto, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Deus está em busca das pessoas que andam perdidas por aí. Deus está em busca de você nesse momento para que você tome sua decisão ao lado dele para ser um José, mesmo em meio ao Egito. Não importa se a sua família te vendeu, não importa se seus irmãos te traíram, não importa se as circunstâncias não corroboram, nada do que nos cerca justifica a nossa distância de Deus, porque a melhor coisa que há para se fazer na vida é ser do Senhor. Se formar é legal, que satisfação. Se casar é legal com a pessoa que vai te completar, que satisfação. Mas a melhor de todas as coisas é ser de Jesus. E as pessoas entendem isso quando dão ouvidos à voz do Senhor. Isso aconteceu, por exemplo, na vida do Jorge. Cara, o Jorge perdeu o pai alcoólatra. O Jorge
não podia mais morar com a sua mãe porque ela morava num centro de candomblé. O Jorge perdeu a filha que foi assassinada. E o Jorge passou a viver na rua. Andarilho, 10 anos como andarilho, andou de Salvador para São Paulo. São Paulo para o Espírito Santo para Minas. E o cara andava. E nessas andanças foi atropelado. Teve um afundamento aqui na lateral. Ficou 1 ano em coma e mais 2 internado depois que saiu do coma. 3 anos morando no hospital. Ninguém ia vê-lo. Abandonado. O acidente de alguma forma lhe trouxe uma nova perspectiva de vida, porque foi o suficiente para ele sair das drogas. Usava todo tipo de droga. E como é que subsistia? Trabalhando em circo, fazendo o papel de Charlie Chaplin. E quando parou de trabalhar nos circos, ia para os sinais fazendo o papel de Charlie Chaplin para poder ganhar algumas esmolas de alguém para sobreviver. No mês de janeiro deste ano, ele pisou nessa igreja aqui, Adventista do Sétimo Dia. Foi recebido, foi tratado, foi cuidado. E aqui ficou até hoje. E hoje o Jorge entra no tanque batismal. Olha que coisa linda que está a camiseta dele. Eu decidi. E você? Por que não decidiu ainda? Deus está te chamando para ser um José no Egito. Deus está te chamando e hoje é a tua noite. Lembra que eu falei no início que eu quero receber a tua mensagem aqui no direct do Instagram, @PRDudu. Eu quero receber sua decisão, pastor. Essa noite eu decidi ser um José neste mundo. Mas todo indivíduo que decide ser um José tem que entrar naquele processo ali, descer as águas batismais. Quando ele chegou aqui, o pastor Gleide estava me contando, ele chegou de muleta. Hoje ele não usa mais a muleta. O pastor Gleidson o visitou e durante meses consecutivos ele chegava perto do pastor Gleidson: que dia que é meu batismo? Calma, você tem que estudar mais. Cada lição que ele preenchia, ele tacava no peito do pastor: aqui, pastor, preenchi a lição, que dia que é meu batismo? Aí o pastor: calma, tem que estudar mais. Que dia que é meu batismo? O processo de conversão vai se acalmando aos poucos, né? Mas aqui, para a honra e glória de Jesus, no tanque batismal está o Jorge. Deus seja louvado por tua vida, Jorge. Foi muito legal conversar contigo ontem e ver como Deus te encaminhou de um modo tão miraculoso. Deus seja louvado. Meu desejo é que você agora seja um José em Salvador. Se você está feliz pela decisão do Jorge, diga amém. E você que me assiste na internet, estou esperando a sua decisão. E se quiser aparecer aqui essa semana para ser batizado em nome de Jesus, eu te espero. Avenida Paralela, Comunidade Adventista Life. E se você vier ser batizado aqui, eu vou ligar para o seu pastor, a gente vai conversar, vamos acertar a sua vida e você vai vir selar a sua vida com Cristo em nome de Jesus. Estou esperando a sua decisão. E agora, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do mestre, pastor Gleidson, batiza o Jorge para a remissão dos seus pecados. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e a igreja diz: amém. Ele decidiu. Falta você decidir. Pode ter batismo segunda, terça, quarta, quinta. Pode ser batismo todos os dias em que essa porta se abrir. E se de repente estiver fechada e ainda assim você quiser batizar, a gente abre para batizar você. Porque isso aqui é lugar para manifestação do poder de Deus. E eu não posso encerrar sem te fazer o convite dessa noite. Você que está aqui nesta congregação nessa noite, em nome de Jesus, se você decidir ser um Zé, está afastado dos caminhos de Deus, quer voltar, ou você está estudando a Bíblia e quer se decidir para o batismo, ou você ainda não está estudando, mas quer se decidir e se preparar, Deus está chamando você. Ninguém está dizendo que é fácil,
Ninguém está dizendo que vai ser mole, vai ser difícil, mas o chamado de Deus é para você ser um Zé, é para você se comprometer com Ele naquele tanque batismal, assim como o Jorge fez hoje. Você acha que foi fácil para ele? Não vai ser fácil para você também, mas você precisa se posicionar em nome de Jesus, e Deus está te chamando nessa noite. Você não veio aqui em vão. Quem é o primeiro a se levantar aceitando o chamado de Deus, dizendo: pastor, eu quero que o senhor ore por mim, porque eu quero me preparar para ser batizado em nome de Jesus. Há alguém que queira que eu ore por você? Pastor, ora por mim, porque eu decido nessa noite ser de Jesus. Eu decido ser um José, pastor. Deus está chamando você, meu filho, e eu quero orar por você. O que você tem que fazer? Simples. Levanta daí em nome do Senhor e vem até aqui, que eu quero te dar um abraço, e eu quero orar por você em nome do Senhor. Hoje é o dia da tua salvação. Hoje é o dia em que Deus vai te transformar em José. Quem é o primeiro a se erguer, levante-se em nome de Jesus e venha. Ah, pastor, eu estou constrangido. Não tenha vergonha, a vergonha está longe de Deus. Vem. Quem é o primeiro a se levantar e vir? Pastor, eu quero que o senhor ore por mim, porque eu estou decidindo nessa noite em nome de Jesus. Se há alguém na galeria, vem, eu te espero, desce aqui, eu quero te dar um abraço, eu quero receber você como mais novo membro do reino de Deus. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, diz a Bíblia. Há mais alguém que queira se erguer? Eu quero convidar o Fernando vai cantar. É a música que Deus vai usar para chamar a sua vida ao altar, para colocar o seu coração nas mãos dele. Se você não for de Jesus, vai ser de quem? Se você não se entregar a Ele, vai fazer o que com a sua vida? Hoje é o dia da sua salvação. Se há algum membro aí que está do lado de alguém que precisa se decidir, pode trazê-lo aqui. Olha, eu vou contigo, eu estou contigo. Você não está sozinho, traga, conduza-o aqui. Vamos recebê-lo. A música é o chamado de Deus para você. Já temos 2 preciosas vidas aqui conosco. Falta você, eu estou te esperando. Levanta daí e vem em nome do Senhor. E você que me assiste pela internet, eu espero a sua decisão aqui. Se você está na igreja, levante-se e aproxime-se agora do telão, tomando a sua decisão em nome de Jesus, para a glória de Deus. Vem, o Senhor te chama. Erga-se daí. O que você vai fazer com a sua vida se você não estiver colocando-a nas mãos do Senhor? Deus te chama nessa hora. A música é o chamado de Deus para você. Estou te esperando, vem.